Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa, e hoje nós falaremos sobre modal verbs, verbos modais. Na verdade, daremos continuidade à nossa aula de número 22, que foi a aula passada. Vamos começar lembrando, então, o que são verbos modais? Os verbos modais, modal verbs, funcionam como verbos auxiliares e sempre alteram o significado do verbo que eles acompanham. Então, eles não são verbos que vêm sozinhos na frase, estão sempre acompanhados do verbo principal. O verbo modal é um tipo de verbo usado para indicar a modalidade, ou seja, probabilidade, habilidade, permissão, solicitação, capacidade, sugestão, ordem, obrigação ou conselho. O que eles vão expressar vai depender de qual verbo modal está sendo usado na minha frase, e o sentido da frase também. Lembrando que eles sempre acompanham a forma base do outro verbo, no caso do verbo principal da nossa frase. Então, começando com o verbo modal must. O must ele pode indicar obrigação, obligation. Por exemplo, you must wear a seatbelt when you drive. Você deve usar um cinto de segurança quando dirige. Também pode indicar dedução, com certa certeza de que algo é verdade. Por exemplo, look at all that snow. It must be cold outside. Veja toda aquela neve. Deve estar frio lá fora. Também para enfatizar quando há necessidade de ênfase. Por exemplo, plants must have light and water to grow. As plantas precisam ter luz e água para crescer. Também quando eu preciso fazer uma recomendação mais firme, mais forte. Por exemplo, we must get together for dinner soon. Nós devemos nos reunir, estar juntos para jantar logo. Então, o must sempre acompanhado do verbo principal, que é a característica dos verbos modais de forma geral. Outro modal, aí que nós estamos vendo, é o have to, que indica necessidade, obrigação, tá? Por exemplo, you can't turn right here. Você não pode virar à direita aqui. You have to turn left. Você tem que virar à esquerda. Outro exemplo, I have to wear glasses for reading. Eu preciso, há a necessidade de que eu use óculos para ler, para leitura. Last week, Tina broke her arm and had to go to hospital. Semana passada, a Tina quebrou o seu braço e precisou ir ao hospital. Então, have to, indicando aí obrigação. O must também pode indicar obrigação. Então, façamos aqui a comparação dos dois. Must expressa obrigação, mas uma obrigação imposta por quem está falando. Por exemplo, a professora diz, you must complete this essay by Friday. Vocês precisam completar este tópico até sexta-feira. Então, há uma obrigação, mas é algo que a professora disse que vocês precisam, há necessidade de que se conclua aquela tarefa. Já o have to, ele expressa uma obrigação externa. A professora dá esse intimato de que vocês precisam fazer e de que vocês precisam terminar o tópico, e a professora pode usar o must. Mas os alunos, quando vão repassar a informação, já usam o have to. Por exemplo, we have to complete this essay by Friday. Nós precisamos completar, finalizar este tópico até sexta. Então, aí eu diria que pequena diferença entre o must e o have to. Must é uma obrigação, mas imposta por quem está falando ali naquele momento. Já o have to é uma obrigação mais forte, se é que isso é possível, uma obrigação externa.
Também podemos encontrá-los na forma negativa. Mustn't, que é o must junto com o not, e o don't have to, que é a forma negativa do have to. Tá? Então, mustn't indica proibição. Mustn't é proibido. O don't have to, ele indica a ausência de obrigação. A diferença também é bem sutil, mas ela existe. Vamos aos exemplos. You must not drink that. Você não deve beber aquilo. Você até pode beber, mas não é permitido. Não beba, porque não é permitido. You don't have to drink that. Você não deve beber aquilo. Quando eu uso o don't have, aí você não precisa beber. Eu estou dizendo que você não precisa, não é obrigado a beber aquilo. Quando eu uso must not, eu estou dizendo não beba. Deu para perceber? Vamos ver mais um exemplo. You mustn't tell John. Você não deve contar para o John. Quando eu uso must not, eu estou te proibindo, não conte para o John. Eu posso modificar a frase e dizer assim: You don't have to tell John. Você não precisa contar ao John. Quando eu uso o don't have to, você pode até contar, mas não é necessário que ele saiba. Então, essa é a diferença entre os dois. Mustn't indica proibição e o don't have, a ausência de obrigatoriedade. É bem sutil, mas existe essa diferença entre ambos. Um outro verbo modal é o should, e ele geralmente é usado para indicar, para falar, para dar sugestão ou conselho, para aconselhar alguém. Por exemplo, Your hair is too long, you should get a haircut. Seu cabelo está muito grande, muito longo, você deve fazer um corte, tem que cortar. Também posso usar o should na forma negativa, shouldn't ou should not. E aí eu estou aconselhando alguém a não fazer algo quando eu uso o should not. Por exemplo, You shouldn't throw your litter onto the street. Você não deve jogar isso na rua. Estou te dando um conselho. Outro exemplo, You shouldn't work so much. Você não deveria trabalhar tanto. E quando eu uso shouldn't, eu estou apenas dando uma sugestão, um conselho aí amigável. Vamos recapitular, então, tudo que eu disse até agora na nossa aula sobre o uso desses modais? O primeiro que eu falei foi o must, que pode expressar obrigação, dedução, necessidade e recomendação. O have to pode indicar obrigação e necessidade. E o should, conselho ou sugestão. No must, nós temos, por exemplo, You must wear a seatbelt when you drive. Você deve usar o cinto de segurança quando dirige. E aí eu tenho nesse exemplo específico o must sendo usado indicando uma obrigatoriedade. Have to, nós temos o seguinte exemplo. You can't turn right here. Você não pode virar à direita aqui. You have to turn left. Você precisa virar à esquerda. Até coloquei a placa aí. Você não pode virar à direita. Você precisa, obrigatoriamente, virar à esquerda. À direita, não. À esquerda, sim. E aí o uso do have to, nesse caso, indicando obrigação. O should, nós temos no exemplo, Lara has low grades. A Lara tem notas baixas. She should study more. Ela deve estudar mais. E aí o should, indicando conselho ou sugestão amigável aí. Já que ela tem notas baixas, ela deve estudar um pouco mais. A diferença entre must e have not. Vamos reforçar. Must expressa obrigação imposta por quem está falando, enquanto que o have to, obrigação externa. Por exemplo, You must memorize this subject. Vocês devem memorizar esse assunto.
Enquanto que o have to nós temos students have to wear the uniform at school. Os alunos devem, é obrigatório, o uso do uniforme na escola. Vamos para o nosso exercitando, então? Tentar encaixar aí os verbos modais should ou shouldn't. Dependendo da nossa frase, eu posso aconselhar positivamente ou negativamente, para que a pessoa não faça aqui. A primeira frase diz assim: I do my homework before I go to bed. Eu fazer o meu dever de casa antes de ir para a cama. Devo ou não devo fazer o dever antes de ir para a cama? I should. Eu devo fazer a minha tarefa de casa antes de ir para a cama. Na frase 2, nós temos They run in the corridor in school. Eles correr no corredor da escola. Eles devem ou não devem correr pelo corredor da escola? Não devem. Por isso a forma negativa. They shouldn't. Eles não devem. Na terceira, he push his friends in the playground. Ele empurrar seus amigos no parquinho. Deve ou não deve empurrar os amigos? Não deve. He shouldn't. Ele não deve empurrar os amigos. Na quarta, we make a birthday cake for our daddy's birthday party. Nós, um bolo de aniversário para o aniversário do nosso pai. Devemos ou não devemos fazer um bolo de aniversário? Devemos. We should make. Nós devemos fazer o bolo para o aniversário. Na quinta, I wait patiently at the bus stop for the bus to arrive. Eu esperar pacientemente pelo ônibus no ponto de ônibus até que o ônibus chegue. Devo ou não devo ter paciência? Devemos. I should wait patiently. Eu devo esperar pacientemente. Ok? Então, algumas frases com o uso do should, que indica sugestão, ou shouldn't, também é sugestão, só que uma sugestão negativa, para que não se faça aquilo. Certo, turma? Então, na aula de hoje, nós conhecemos alguns verbos modais e entendemos um pouco sobre o seu uso, fizemos a comparação do must com o have to, do mustn't com o don't have to, e espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Para saber mais, acessem a plataforma Eduque. E essa foi a nossa aula de hoje. Bye, bye, tchau, tchau e até a próxima!